Quando eu tinha 18 anos, fui preso por tentar roubar um celular de uma loja Walmart. Foi a coisa mais idiota que eu já fiz, e ainda odeio até admitir isso. Eu estava com 2 amigos, e tudo começou como uma daquelas ideias estúpidas. Pensei que poderia abrir a embalagem, colocar o celular no bolso do meu moletom e sair como se nada tivesse acontecido. Em vez disso, a segurança da loja me deteve antes mesmo de eu chegar à saída. Eu não sabia que eles vigiavam as câmeras daquele jeito. Em 1 hora, eu estava sentado no banco de trás de um carro de polícia, algemado com as mãos para trás, olhando para o mesmo estacionamento onde tinha entrado como uma pessoa normal mais cedo naquele dia. Era uma sexta-feira à noite, o que piorou tudo. Eu ficava pensando que meus pais viriam me buscar ou que eu só levaria uma multa e iria para casa. Mas depois de ser levado à delegacia, processado, identificado e interrogado, me disseram que eu passaria o fim de semana na cadeia do condado porque o tribunal só abriria na segunda-feira. Ouvir aquilo fez meu estômago revirar. Ainda me lembro da sensação de impotência. Eu nunca tinha me metido em problemas de verdade antes. Nunca tinha sido suspenso da escola sequer. E agora estava sendo levado a uma cadeia local, algemado, por uma das decisões mais vergonhosas da minha vida. O processo de registro demorou uma eternidade. Tiraram tudo de mim, incluindo minhas roupas. Depois me deram um macacão laranja para vestir, e foi aí que a gravidade da situação em que eu tinha me metido se tornou real. Lembro de trocar de roupa e olhar para mim mesmo por um segundo, me sentindo mal. Quando finalmente me levaram de volta à área de detenção, percebi rapidamente que ninguém mais se parecia comigo. Não quero dizer isso de um jeito de ir melhor que eles. Só quero dizer que eu parecia jovem, assustado e completamente fora de lugar. Alguns dos homens ali eram mais velhos, maiores, tatuados, e pareciam pessoas genuinamente perigosas e assustadoras. Muitos deles eram barulhentos, agindo como se aquele fosse um lugar divertido onde já tinham estado umas 10 vezes. Alguns me olhavam como se estivessem irritados só por eu existir. Alguns caras até zombaram de mim, me chamando de bonitinho. Tentei não reagir, mas sentia meu rosto esquentar. Fiquei olhando para o chão a maior parte do tempo e tentando parecer calmo, mas tenho certeza de que todos percebiam que eu estava apavorado. Depois de um tempo, um novo grupo de detidos foi levado para a sala comum e nos disseram que poderíamos fazer ligações. Liguei para meus pais e minha mãe atendeu. O som da voz dela quase me fez desmoronar. Contei a ela onde eu estava e o que tinha acontecido, e então meu pai pegou o telefone. Ele não gritou, o que de alguma forma piorou tudo. Ele só parecia decepcionado. Disse que já tinham contratado um advogado e que eu provavelmente sairia sob fiança na segunda-feira, depois de ver o juiz. Mas segunda-feira parecia tão longe. Eu queria pedir para eles me tirarem dali mais cedo, mas sabia que não havia nada que pudessem fazer. Depois da ligação, tive que voltar para a sala comum e fingir que não estava prestes a entrar em pânico ou chorar. Mais tarde naquela noite, me colocaram em uma cela. Meu companheiro de cela era um homem de uns 40 anos que disse se chamar Bob. Quase não acreditei que aquele fosse o nome real dele. No começo, fiquei quase aliviado porque ele não gritava nem agia de forma agressiva como alguns dos outros. Ele tinha uma voz calma e falava comigo como uma pessoa normal. Perguntou por que eu estava ali, feito um bobo. Contei a ele. Ele riu um pouco e disse que aquilo não era nada, que eu ficaria bem. Durante a primeira hora ou mais, ele realmente me fez sentir menos sozinho. Me explicou como funcionava a rotina na hora das refeições, como me manter na minha e não deixar ninguém perceber que eu estava nervoso. Lembro de pensar que talvez eu tivesse sorte, mas essa sensação não durou. Conforme as horas passavam, Bob foi ficando confortável demais comigo. Começou a fazer perguntas pessoais, tipo onde eu morava, se eu tinha namorada, em que escola eu estudava, e se ainda morava com meus pais. Dei respostas vagas, mas ele continuava insistindo. Depois começou a fazer comentários sobre como eu parecia jovem e como eu não pertencia àquele lugar. No início, parecia a preocupação de alguém mais velho, mas depois começou a soar estranho. Ele se sentava perto demais de mim no beliche de baixo quando conversávamos.
Tocou meu ombro mais de uma vez colocou a mão no meu joelho enquanto ria de algo que tinha dito. Me afastei na hora, e ele sorriu como se soubesse exatamente o quanto estava me deixando desconfortável. A partir daí, eu temia cada segundo em que a porta da cela ficava fechada. A sala comum se tornou o único lugar onde eu sentia que podia respirar, mesmo aquele lugar sendo terrível também. Eu esperava as portas abrirem só para não precisar ficar sozinho com ele. Os dias e as noites se misturavam, e tudo parecia um único dia comprido porque não havia luz do sol naquele lugar deprimente. As luzes nunca se apagavam completamente. Eu mal dormia. Toda vez que fechava os olhos, sentia que Bob estava me observando. Uma vez, no meio do período de descanso, nem sei se era de noite, abri os olhos e o vi olhando para mim de cima do beliche. Ele percebeu que eu tinha acordado e disse que também não conseguia dormir. Não respondi. Aquelas 48 horas pareceram mais longas do que qualquer semana inteira da minha vida. Quando finalmente vi o juiz, eu estava exausto e ainda assim ansioso para sair. Mal me lembro do que foi dito. Só me lembro de ouvir que eu seria liberado. Mais tarde naquele dia, meu pai me buscou. Quando entrei no carro, ele não estava com raiva. Estava estranhamente compreensivo, mas decepcionado. Eu não queria falar sobre a cadeia, sobre o Bob, sobre nada do que tinha acontecido. Só queria tomar banho e dormir na minha própria cama e fingir que tudo aquilo tinha sido só um pesadelo. Alguns dias depois, recebi um seguidor no Instagram de uma conta com cara de falsa. Meu perfil era público na época, então contas aleatórias não eram incomuns. Não tinha nome real nem publicações, e a foto de perfil parecia um quarto escuro e desfocado. Ignorei. Naquela noite, recebi uma mensagem direta da conta. Quando abri, era uma selfie do Bob. O rosto dele estava perto da câmera com aquele mesmo sorrisinho que ele me dava na cela. Embaixo, ele tinha escrito: "Já sinto sua falta." Bloqueei a conta na hora e joguei o celular na cama. Me senti violado de certa forma. Ele sabia meu nome verdadeiro. Encontrou meu perfil e eu não fazia ideia de como. 2 dias depois, cheguei em casa do trabalho no fim da tarde. Era um dia nublado e meus pais ainda estavam no trabalho. Ao entrar na garagem, notei um carro velho e surrado estacionado do outro lado da rua. Alguém estava sentado dentro dele com a cabeça baixa. Fiquei parado no meu carro por um segundo observando aquilo. Não conseguia ver o rosto da pessoa, mas havia algo na forma como ela não se movia que era preocupante. Entrei rapidamente em casa e tranquei a porta da frente atrás de mim. Alguns minutos depois, enquanto eu estava na cozinha tentando me convencer de que estava sendo paranoico, ouvi a maçaneta da porta da frente. Em vez de bater ou tocar a campainha, quem estava lá fora ficava girando a maçaneta para frente e para trás, como se estivesse testando se estava destrancada. Depois parou. Não tinham se passado nem 30 segundos quando ouvi a maçaneta da porta dos fundos fazer a mesma coisa. Foi aí que a coisa ficou real e liguei para o 911, sussurrando porque tinha medo de que quem estivesse lá fora me ouvisse. Disse à atendente que alguém estava tentando entrar na minha casa. Enquanto eu estava no telefone, a campainha tocou. A atendente perguntou se eu conseguia ver quem era. Disse que estava com medo demais de checar. Contei a ela que achava que era o homem com quem eu tinha dividido a cela na prisão. Ela me disse para não atender a porta e esperar os policiais. Quando os policiais chegaram, o carro tinha sumido e quem estava na porta também já tinha ido embora. Contei tudo aos policiais: a prisão, o fim de semana na cadeia, o Bob, a mensagem no Instagram, o carro lá fora. No momento em que admiti que tinha acabado de sair da cadeia, senti a atitude deles mudar. Não foram grosseiros exatamente, mas também não pareciam muito dispostos a ajudar. Um deles perguntou se eu tinha certeza de que não estava só abalado pelo fim de semana, o que me deixou bastante irritado. Outro perguntou se eu tinha dado meu nome completo para esse cara. Disse que não. Me deixaram com um número de ocorrência e basicamente foi só isso. Na semana seguinte, nada aconteceu, e tentei me convencer de que tinha acabado. Depois, uma noite, fui a um bar com amigos que não sabiam da prisão.
Estávamos perto da mesa de sinuca quando olhei para o outro lado do bar e vi o Bob sentado sozinho. Parte 6, 1943 Charles. Ele usava um boné puxado para baixo e uma jaqueta escura, todo disfarçado. Mas eu sabia que era ele. No início ele não estava olhando diretamente para mim, mas,